Eu tô aqui Jordi. em Fortaleza, né? Tô aqui em Terra boa. Fortaleza, trabalho com o Cleberson aí faz um tempinho, Terra recentemente, né? boa. Terra boa. Então agora nós temos um do Rio, um de Recife, um de Goiânia, um de Fortaleza. Eu sou paranaense e mais uns paulistas perdidos. O Camilo de Cuiabá. Pode ter perdido, foi boa. Cuiabá. Ô, Cleber, tava falando com o Marcelo, não tava deixando de ligar o telefone. Muito bom. O Camilo também está aí. Bom, Ele sofreu comigo ontem quando transferiu um mais que ele para Firebird, diga-se de passagem. Né, Camilo? Fala não. mas, Não consegue nem comer. mas né, você dá cara? trabalho para todo mundo. Tem tanto prato aí. É o que hoje? Janta percebo todo normal? mundo. Janta feito ontem? Ele refogou um brócolis com Mas é bom, né? Aí aprende. alho, cebola, tá uma delícia. Aí. Mas só que você que não aprende, pô. Você não, Eu tô com não o microfone pesquisa no mudo, Google. na verdade. Eu só abro quando eu vou falar Já alguma tentei coisa. de tudo aqui, Amarino. Quer Vai. botar um pratinho aí? Mas não vai incomodar, não? Deixa eu Então tá. Ó, eu vou ter que trocar Daqui minha a uma hora que conexão eu vou aqui estar porque eu não tô liberado. conseguindo compartilhar a tela. Vamos comendo aí, vamos comendo, depois eu como. Tá? Já eu volto. Hã? Sem problema. Achei. Tá. Eu comi umas azeitonas com pimenta. Ué, que houve? Não. Liberei a gravação aqui. Você tá gravando também, marido? Ah, não tô gravando não. Tá, eu tô gravando aqui, tá? Ah, beleza. Fica tranquilo aí. Agora você tá em São Paulo, agora você tem internet. Agora tem banda, né, homem? Tem banda. Que Agora você tem sacanagem. internet. Deixa os nordestinos Tem ouvir isso, banda, viu? tem fanfarra, tem tudo aí. Deixa os nordestinos ouvir isso, viu, vocês dois? Lá você tinha os beat a jeg lá, agora aqui não, rapaz. Aqui o negócio é mais fluido. Foi boa essa, marido. Que sacanagem. Agora que você achou, hein? Pensou, Fred? Vocês viram aí as dicas que eu mandei pra vocês? Eu vi. Eu não li Opa! todas ainda, Eu tenho mas tempo de eu vi ler, que mas eu chegou. vi. Eu vou ler com calma. Ou eu vou É, falar outra aí, mas eu vi sim. ó, as dicas que eu mandei pra página é essa aí? vocês, eu retirei elas do livro. Certo. O que eu fiz? Se vocês olharem lá no livro, as páginas 300... Deixa eu ver. 300... Que capítulo era aquele? 300. Cadê? Mencionando enumerados. Ó, na página 301 do livro. As dicas começam aí, tá? Tudo que eu fiz foi colar o que tá aí, colocar lá no Google Translator e mandar para vocês. Opa. Aliás, eu fiquei surpreso, viu? A qualidade de tradução que o Google tá fazendo é fantástica, hein? A maioria deles estão melhorando Acabou muito aquele isso. negócio. Não, Acabou aquele negócio de traduzir um negócio que ficava tudo estranho para se ler. Será que a mãe Tá muito vai- claro que eles estão. Tá Isso aí é Realmente pra tá mostrar, bem melhor. mostrar que não tem desculpa para o negócio. O cara fala assim, eu não sei inglês. Então, você vai ser desculpa aí, viu? Esse Ó, mas eu tradutor, fiquei né? impressionado com a qualidade. Por exemplo, você vê lugares que está escrito selfie, lá que é o componente, ele deu conta de escrever selfie. Quer dizer, eles estão evoluindo muito na tradução, né? Certo. Mas muito. Não dá mais para falar que foi feito automático a tradução. Está muito próximo. Ou seja, vale a pena, às vezes, não faz mais diferença, né, Cleberson? É, Faz mais. o Google ele usa essa questão muitas vezes, é igual até meu filho que falou para mim, pai, o senhor já percebeu que no YouTube aí, quando você assiste vídeo, aparece propaganda, negócio de Delphi, de componente? No meu não aparece isso aí. Ou seja, até inclusive as coisas que você pesquisa, ele também vai identificando, e aí ele vai, aquilo que é afim. E a mesma coisa aí na tradução, que nem você falou, o self. O self, ele identifica, conforme o texto, o contexto, ele identifica que é uma palavra que é referente a algum objeto.
e aí ele não traduz ao pé da letra, tipo, palavra por palavra, entendeu? A pessoa, Então, é Eu pra fiquei acabar de... assustado. eu mesmo, olha, Até, vai no, ficar bonito, hein? até na página do Face aparece essa pesquisa que você fez na página do Google. O meu não aparece porque eu desligo essas coisas lá no Google, porque eles enchem muito de lixo o browser da gente, né? Aí vai bagunçando, Você tá- mas é... Eles exageram também, entendeu? Então eu desligo essas buscas para não gravar aonde que eu naveguei e tal, entendeu? Às vezes só fica local mesmo, não fico deixando isso gravado lá. Fica offline. Fica. Tem um negócio no Skype que eu vi esses dias, de que ele já consegue traduzir um texto que alguém que está escrevendo uma língua para a tua língua. E você escreveu em português e ele já traduziu para inglês. Isso, Isso eu já vi tá alguma acontecendo coisa no sobre Skype. isso aí, já. Microsoft. Então, eu estava navegando no Skype essa semana e vi isso, e já tem uma configuração. Eu não me lembro exatamente onde que é agora, mas já existe isso. Então está acabando essa barreira da língua aqui. Vocês repararam Eu que a já- Microsoft já faço. botou a propaganda do MSN dentro da Skype de novo? Como se fosse reviver ou mudar o nome do Skype para MSN de volta. Não, no MSN não. Pois é. Eu ainda uso MSN, né? Vê que o meu e-mail aqui em cima ainda é MSN ainda. Hum. E o meu lado, quando nasceu o MSN ainda, eu continuo usando o mesmo e-mail. Né? Eles não jogaram fora, apesar de terem parado e tal. Mudaram de servidor, já fizeram uma bagunça danada, né? Mas eles estão mantendo minha conta no MSN. Bom, Olha, apesar de ser São Paulo, pra mim a tela tá parecendo borrada. pô, mas aí é o seu computador, então. É, né? Vou jogar fora esse tela. Limpa a tela aí. É. Tá borrado. Você tirou a poeira do Nordeste que veio na bagagem? Ah, seu sacana. Aí, Ó, tem umas Ô, dicas ô, aqui Maurício. que são legais. Fala pra ele que agora tem outro nordestino aí, porra, de Fortaleza. É, agora eu tô com reforços, viu? Cuidado. Fortaleza tem um amigo lá que eu acho que agora foi vendido, que é do Café Santa Clara. Café. Muitas vezes eu viajei de São Paulo para Fortaleza para fazer um trabalho lá para eles durante uns 2 anos mais ou menos. E eu acho que foi vendido agora, não foi? Sabe, porque agora parece que tem lá uma placa que é da Três Corações agora. Na realidade, na realidade é o seguinte, os Três Corações, foi a Santa Clara, na realidade, que comprou os Três Corações. Ah, é o contrário? Eu vi uma entrevista na Endeavor, de um dos donos do Santa Clara, falando sobre isso aí, que fazia tempo que ele queria adquirir a marca Três Corações e não conseguia, na primeira vez não conseguiu e tal. E aí agora, assim, ele incorporou, mas ele quer manter o Três Corações, porque há muito tempo ele queria esse nome e não conseguia, entendeu? E aí, no final das contas, ele mostrou que é o seguinte, a marca dele ele vendia muito mais, ele tinha muito mais grana, muito mais lucro do que o Três Corações. Aí, no final das contas, agora, ultimamente, aí acho que 1 ano atrás, ou menos, não sei, ele conseguiu adquirir. Eu tava com essa dúvida, minha filha passou lá na frente da fábrica uns 4 meses atrás e me mandou uma foto. Eu falei, pai, que não é mais Santa Clara, agora é Três Corações. Mas os caminhões ainda são Santa Clara, né? Aí eu falei, bom, não sei, né? Não conversei com eles, nada. E um detalhe, o Pipinela do Rio de Janeiro também faz parte do grupo deles. Ah, eles estão expandindo. Tem uma história bonita aqueles meninos lá, né? Beleza. Ó, um dos itens das dicas é evitar variáveis globais. Nós falamos umas vezes aqui. Quais são? Aqueles Form 1, Form 2, Form 3. Vocês vão ver que uma das dicas aí assim, joga fora esses negócios de variáveis globais. Prefiram variáveis locais, não globais. Para evitar confusão. É uma das dicas que tem aí. Ó, remova as variáveis, o Form 1 global que está lá no formulário. Isso aí é lixo.
que está falando aí. Ao invés de você acessar direto variáveis do formulário, acesse propriedades, construa propriedades para entregar a elas a responsabilidade de controlar o conteúdo interno. Não fique expondo a variáveis diretamente de forma pública. É uma das dicas aí. Esconda os seus componentes que você não queira ficar deixando livre. Não fica deixando outras classes acessando. E assim vai indo aí algumas que ele vai... Depois aqui no final, aqui ele fala a última dica dele, ó. Vamos dar uma olhada no Code in Delphi do Nick Rodgers, que é o nosso próximo objetivo, né? Dá uma olhada nesse livro aí. Bem, nosso assunto de hoje, interfaces. Interface é bom, né, Cléber? Interface é o canal. É o canal, né? Conta aí o que, que nós fizemos de interface esses dias. Conta pra galera pra eles saberem o que, que nós já fizemos. Cara, na realidade foi feito vamos dizer assim, uma revolução, né, no componente. Chega, aí, tem segundo que o tempo Túlio de que aí, inicialmente iniciou o componente. E aí eu comecei a dar alguns auxílios para ele. E aí quando o Amarildo entrou aí, também que ele viu a ideia, que é uma ideia bacana aí, né? É nova aí, a ideia, por isso eu apostei nela. Uma E ideia aí, nova essa. e aí o Amarildo, na realidade, a gente estava fazendo o componente eu junto com o Túlio, tipo assim, a gente não tinha muita pretensão nem nada e tal, então a gente estava fazendo tudo em FMX, né, FireMonkey. E na hora que o Amarildo pegou e deu uma olhada, e ele falou, vamos colocar a VCL aqui também. E quando ele foi implementar a VCL, aí ele falou assim, vamos tirar o acoplamento. Como que se faz isso? O Amarildo vai e coloca tudo interface. Ou seja, para que a gente tinha uma coisa em comum entre as duas plataformas, VCL e FireMonkey, que é o que faz, vamos dizer assim, a mágica acontecer. E ali, com a interface, eu não comunico diretamente com o VCL ou diretamente com o FireMonkey. Na realidade, eu pego a informação que está onde? Na interface. Aí, então, por isso que aí é uma coisa importantíssima. Programe para a interface e não para a classe. Quer me engordar mesmo, você. Né, Marildo? Exatamente. A gente, na nossa empresa, lá a gente tem um problema meio sério de acoplamento entre os módulos. E isso se deve a que nós carregamos código desde lá do Delphi 1, Delphi 3, Delphi 5, onde não se tinha muita noção do poder de interface, ou nem existia uma certa altura lá, né? E isso para nós, hoje, assim, é um peso muito grande que nós carregamos por conta de ter muita coisa que não foi por interface. Ainda que a gente vem mudando isso de uns 3 ou 4 anos para cá um pouco tal, mas é muito código que nós temos, é código demais. E isso vai demorar muito tempo para liberar muita coisa ainda. Mas a interface é muito importante para retirar acoplamento. O que é acoplamento? É quando você vai fazer a compilação de uma unit e você, por conta das dependências dos vários componentes, das várias classes que você tem naquela unit chamando outras, você passa a carregar um número exagerado de units ou de classes que não seria necessário você estar fazendo isso toda hora. Então, às vezes você começa a ter uma unit A que chama B, que chama C, que chama Z, depois Z chama C de volta e começa a fazer assim um emaranhado. Né? E de tal forma que às vezes você quer usar um item de uma unit, tem que vir mais 100 units junto com aquela, porque há muita dependência. É isso que se dá o nome de acoplamento. Né? Quer dizer, que você, para poder carregar alguma coisa, você tem que pendurar um monte de coisa junto, mesmo não precisando delas. A ideia de interface é que você simplifique isso e não precisa carregar tudo. Então, talvez assim, é a grande sacada de interface. Você pode ter assim, interface carro que tem bancos, mas uma interface carro não precisa carregar caminhões se você quer carro.
Você não precisa carregar trator se você quer carros. Você pode ter uma interface que tem banco, tem pneu, tem volante, mas não necessariamente uma coisa e com a herança da outra e da outra e da outra até você chegar na classe filha. Então é interface fixa. O que o Kleber está falando dos componentes FireMonkey, o que foi feito é entregar ao FireMonkey uma interface que ele implementa. E entregar a VCL uma interface que ela implementa. Então, quando você carrega FireMonkey, você não é obrigado a carregar a VCL junto, e vice-versa. Então, isso é retirar acoplamento. Você torna elas independentes uma da outra. Essa ao meu ver, é a principal finalidade de interface. De você evitar esses acoplamentos. É o único jeito que eu conheço de retirar acoplamento. Não conheço outro. Não sei se o Cleberson tem outras experiências também. Mas essa é a minha praia aí que eu conheço. Não conheço. E essa daí, assim, há pouco tempo que eu comecei a estudar. Do início do ano para cá, agora que eu comecei a estudar essa questão de interface. Eu nem conhecia essa opção. Pra você ter uma ideia. Isso é coisa nova. São dos Delphos mais... Porque assim, novo para nós é um negócio que talvez é antigo para muitos que estão aqui. Porque novo pra gente, o que é? 10 anos, 5 anos, é novo para nós, né? Mas aí Já vai você chamar a pessoas gente aqui, de dinossauro de novo? aí a gente tem O que gente ele aí quer que dizer com um isso, ano Cleberson? é novidade para eles, pô. Quer dizer Porque que nós temos muito suador já, que nós derramamos já, tá? Nós já suamos bastante, só significa isso só. Bom, mas é isso. Usando interface. Bom, vamos ver como é que é uma interface, né? Não vai ter graça a gente não ver como que é uma interface, né? Isso. Falar nisso, eu subi no JIT os códigos de exemplos que nós fizemos. E deixa eu ver se eu localizo aqui no JIT. Para que alguém precisar... Se alguém precisar baixar, vamos ver se está aqui. Amarildo. Exemplos. Ok, exemplos, aulas. Eu não achei outro nome melhor, tá? Não gostei de aulas não, mas não achei outro nome melhor e coloquei aulas. Marido, Exemplo, bate-papo. Bate-papo. marido, Olha, mas eu tô vendo que nem está aqui, ó. Aí, cadê? marido, Olha que por sacanagem. gentileza, Oi. dá um copiar colar no chat desse GitHub aí. Do endereço. Esse aqui? Pô, é só escrever Marido Lacerda na busca do GitHub lá, né? Facinho, pô, só lembrar. A Marido Lacerda, procura no GitHub, Copiar pronto, você vai colar achar. é um recurso que a gente tem que usar, pô. Não vai ter outro. O mesmo nome é difícil, hein? Não vai ter outro, não. Com um chapeuzinho e tudo, não vai ter, não. Só para informação aí, que agora tem um instalador no componente aí, que é uma pessoa que tinha dificuldade de instalar, de compilar um DPK, agora tem um instalador aí. Eu pensei que você tinha colado errado, viu? Olha aí o chapeuzinho. Eu pensei que Como você que tinha é? colado no chat errado. Esse rapaz é só um Regis mortal, viu? Né? Não, aquilo ali é público para todo mundo ali, o componente lá que tá lá, Bittencourt lá, é público para todo mundo. Beleza. Ó, então vamos criar aqui um projeto novo e vamos começar com alguma interface aqui. Temos um formulário. Segundo a dica lá, a gente já deveria apagar esse cara aqui fora, tá? Mas lembre-se que se a gente fizer isso, nós vamos perder aqui no Delphi uma parte que é do RAD, do Delphi, né, que é criar os componentes na entrada aqui, né? Eu já perderia isso. Mas a boa prática é dar um nome mais decente, né? Na Form 35, que é o nome mais decente, né? Pelo menos isso. Mas aqui nós não vamos fazer nada disso não, tá? Uma interface. Lembra que objeto, todas as classes herdam de ter object. Lembra disso? Sim. Interface também tem uma herança que é básica. E aí uma interface
ela também herda de um cara que é um de todos lá. Então você tem que uma I. Todas as interfaces herdam de interface. É isso mesmo, né, Cleberson? Tô falando besteira? Não, É isso não, mesmo, né? isso, ele herda sempre, sempre ele vai herdar de uma principal, igual o T-Object. E aí interface, né? É, interface. Eu acho que é essa aí mesmo, mas ela também vai herdar de uma principal. Mas você também não precisa dizer que ela é herança de interface. Basta você dizer que é interface que ela também herda da base Do lá, principal. do principal. Mesmo que não foi interface lá, que aí também deixa de ser importante. Mas se você só colocou que é uma interface, ele já herda do principal. Em geral, É a mesma ideia, só para complementar a mesma ideia. Você colocar, igual você coloca lá, o nome da classe igual a class, sem colocar entre parênteses de qual que ela está herdando, ele herda automaticamente, ele herda do T-Object. E aí, nesse caso da interface, é a mesma coisa. Também tem um lá, que é o padrão lá, né? Que se você não colocar nada entre parênteses ali, você vai herdar automaticamente lá do principal, vamos dizer assim, do início das interfaces. Exatamente. Isso mesmo. Como a gente cria classe começando com T, a tipagem para classe ou para um tipo no Pascal lá, muito antigo, já era um T. Na interface a gente começa com um I. Então isso é um padrão aí que vieram. Ninguém disse que tinha que fazer assim, mas começaram a fazer assim tal, e pegou e ficou. Então a interface normalmente começa com I e depois o nome da interface que vem aqui na frente. O nome da interface é alguma coisa que seja claro, né? Também está naquelas 15 dicas lá do livro. Ó, os nomes precisam ser nomes fáceis de entender. Não pode ser botão 1, botão 2, botão 3. Tem que ser nomes que te levem à conclusão do que é que faz aquilo que está lá. O que é um complicador. É igual a adivinha. Oi? Adivinha, isso. O nosso método adivinha hoje, né? Lá no ACBR tem um cara lá que chama Adivinha a forma de pagamento. Esse é o nome do método. Não é sacanagem não, viu, Toro? É verdade, viu? Dá para... Eu tô dando risada porque é igual eu vi um comentário acho que foi do Jorge, acho que foi. Ele falou assim, rapaz, quando eu iniciei, eu gostava de uns desenhos, as minhas variáveis tinham nome de desenho, tinha nome... Depois, com o tempo, você acha que é uma babaquice aquele tudo lá, né? Aí depois eu falo, puta, como ele fez uma porra dessa? Agora, você sabe o que a adivinha meio de pagamento faz? Fala Ele pra adivinha o meio Bem de pagamento. sugestivo, né? É pra adivinhar o meio. Ele não botou nem pra mãe de adivinhar nada, ele botou mesmo. adivinha. Eu já falei várias vezes aqui lá. Eu já falei várias vezes aqui lá e falei assim, puta, sabe que tá certo, rapaz? É adivinha mesmo que tem seu nome. Mas é assim, a gente dá risada, mas o que tá lá é isso, e não tá errado não, tá? Porque é isso mesmo que ele faz. Ele tenta encontrar um meio de pagamento para colocar lá de uma palavra, é por isso, entendeu? Bem, uma interface, ela tem uma característica, ela precisa ter uma assinatura única para o Windows. Porque as interfaces, quando nasceram, vieram junto com os componentes COM, e os componentes COM, eles são uma classe que você vai identificar na infraestrutura do Windows. Então, e o Windows, ele não trata um nome, ele trata um guide. E como um guide, você tinha que dizer qual era o guide daquela tua interface. Porque, na verdade, para o Windows, é o guide que identifica quem que é a interface. Então, toda a interface, normalmente, vem aqui embaixo um número, mais ou menos assim. Cada um tem que ter um número, um guide único. Para todas as interfaces tem que ter um guide único. E justamente para que uma interface não se confunda com outras. Uma não se confunda com outra. Só dá uma ênfase aí no atalho, por gentileza.
Mas eu ia falar mais tarde, só quando alguém perguntasse, né? sacanagem. Agora eu vou ter que falar agora, né? Então você faz assim, você fala assim, Ctrl Shift. Ainda chama Shift essa tecla aqui que dá seta para cima? Ctrl Shift. Se você apertar Ctrl Shift G, ó, Ctrl Shift G. Ué, gerou outro. Ctrl Shift G. Vocês vão ver que cada vez que eu apertar, se eu apertar um monte, nenhum é igual ao outro. Eu apertei em seguida aqui, ó. Nenhum é igual ao outro. Por que não é igual a outra? Porque ele vai tomar por baixo o relógio, alguma série de coisas lá da máquina. Ele faz uma combinação de Esse informação, código, por isso ele é único. Por isso também que várias vezes eu já escrevi. esse código identifica o que, Maurício? Explica aí Pois melhor não? pra gente. Ele é a chave única que identifica essa interface. Se fosse um banco de dados, ele Certo. seria a chave única dela. Entendeu? É um número só, não é. Não tem. Não adianta você querer entender o que está aí, que não vai a lugar nenhum. É só vocês entenderem assim, que essa interface ele tem esse número para ela e ninguém mais vai ter esse número ligado a ela. Então no Windows você não vai ter nenhuma outra interface que tenha essa mesma assinatura. Essa seria a assinatura eletrônica que identifica ela, alguma coisa assim. Beleza. Beleza? É importante ter isso, porque no Windows tem diferenciação. Eu já vi há algum tempo alguém dizendo que não é obrigatório você ter um guide para interface, desde que você não vá declarar isso para o Windows. Se você for usar só de forma local na tua aplicação, que você não precisaria ter um guide. Mas eu não tenho visto ninguém que não coloque um guide aí, tá? Todo mundo gera um guide para ela. Então a boa prática me parece que é gerar Mas um guide se não para a tiver- interface. Mesmo que ele não seja- Essa prática. Não, se não tiver, ela vai funcionar também do mesmo jeito. Ela Só vai que essa funcionar. prática é recomendável, essa prática, justamente porque quando você tem um método assinado, tá? Isso para a plataforma. Você tem esse método assinado, aí o sistema operacional vai identificar que esse método. Porque imagine só, que nem o Amarildo citou aí, criou baseado no com. O que acontece? Antigamente, já vai a gente falar de antigamente, né? Então, imagine só, um desenvolvedor desenvolvia um componente, né, para outras pessoas utilizarem. Aí esse componente era importado para dentro da sua aplicação. E vamos dizer que teria o mesmo nome, que você já tinha um componente ali com aquele mesmo nome. Como que o sistema operacional vai saber se é o seu ou se é o outro? Por essa assinatura aí que o sistema operacional vai conseguir isso identificar. É possível em qualquer sistema operacional, pode ser até para mobile, e também pode gerar esse número de interface, ou é só para VCL? Bom, eu sabia disso, que funcionava no Windows, que era coisa de Windows, mas quando a gente vê o Delphi rodando para FireMonkey, também o Delphi está levando isso para iOS, para Android, também está levando esse conceito. Exatamente, porque o Não conceito sei, é justamente por causa da assinatura do método. Usado lá. Não sei se isso também, como é que o sistema operacional trata lá no Mac, porque eu não conheço nada de Mac, não sei o que trata lá. Agora, por exemplo, no Linux, no Unix, não significava nada isso lá. Né? Mas isso aqui para o nosso sistema pode ser que seja isso importante. aí, então, para o Mac deve ser a mesma coisa do que o Windows MS, segundo o Jim. Que sacanagem. Né? É que o pessoal não ouviu essa aí do Jim. Que nem o Amarildo está citando, é que é o seguinte, os outros sistemas operacionais podem não identificar, não fazer leitura nenhuma com isso. Mas, não serve para nada. Mas quando você compila, tanto o FireMonkey, por exemplo, você compila uma aplicação FireMonkey, se você compilou para rodar no Windows, já vai fazer diferença isso aí.
E aí, conforme você compila a mesma aplicação para rodar para o Mac, aí eu não sei, que nem o Amarildo também citou, não sei se realmente isso aí vai ter alguma diferença lá ou não. Mas como você compila, e a princípio, quando você compila, a primeira coisa que você faz, você está compilando num sistema operacional Então, Windows, gerado isso com faz Ctrl+Shift diferença. G, É. Certo. Ctrl Shift G. O G de gato, ainda é G de gato, né? Sacanagem, esse Cleber sua figura. Não é de gaiato não, né? Não é de gaiato não. Beleza? Beleza. Beleza? Ó, a interface também, de vez em quando alguém fala assim, que no Pascal não tem garbage collection. O que é um garbage collection? Para quem veio do Java, um objeto, ele se destrói sozinho. Então o garbage collection uma hora passa lá e vê que aquele objeto não serve mais para nada, que Mesmo que o ninguém está programador usando, e esqueça, tira mano. ele da memória. Todo mundo diz... Mesmo que eu como programador esqueça disso, ele já faz isso sozinho, quando eu não Sim. Java. E no Delphi? O Java já faz isso sozinho. Mas, e aí todo mundo fala que Pascal não tem. Mas não tem mesmo, tá? Mas dá para você fazer com Como interface. seria, Maurício? Tem como demonstrar isso aí, não? Interface, não, nós vamos ver, porque isso aqui é complexo, então nós não temos um dia só, Tá isso, certo. nós temos mais de um dia para poder falar deles. A interface, ele implementa no seu CERN uma espécie de um garbage collection feito dentro da tua aplicação. Não é igual Java que está lá no Virtual Machine. Aqui não, aqui o teu próprio aplicativo vai cuidar de fazer o garbage collection daquilo que ele passar e que está usando a interface. Então tem aí também uma vantagem, né? Ou você pode ter uma desvantagem, porque pode ser um complicador também, tá? Vocês vão ver que lidar com interface é lindo, mas não é assim livre de complicadores também não. Se a gente conseguir chegar a isso aí. Então, como é que... Só um adendo aí que você falou que é lindo, mas é difícil, porque é o seguinte, toda vez que você for implementar, tem que tomar muito cuidado na hora de criar uma interface, porque muitas vezes se o cara, por exemplo, colocar muita coisa dentro de uma interface, por exemplo, e aí você vai querer implementar em um determinado objeto seu lá na frente, aquela determinada interface, todos aqueles métodos que vão estar na assinatura da interface, você vai ter que colocar lá. Então, por isso que tem que fazer com certo cuidado e tem que entender muito bem para justamente não criar uma coisa que fica trabalhosa, em vez de ajudar, vai criar muito mais trabalho, vai mais atrapalhar do que ajudar. Eu não tenho conhecimento muito de interface, certo? Nunca usei. Aí eu achava que esses códigos aí significavam alguma coisa que você está também usando no formulário, entendeu? Não tem nada a ver. Não, você fala do guide? O guide não, o guide não tem nada a ver. Gera para você, mas não quer dizer o que... A interface, o interface também... Isso, esse código não, aí você que está foi falando gerado do pelo guide. Ctrl Shift Z, G, ele não quer dizer que é os componentes que estão também no formulário. O guide é só... Não, ele tem a ver com a interface, não com o formulário. Pode até ser que o teu formulário implemente a interface, mas uma coisa não leva a outra necessariamente, não. Como é que faz garbage collection com interface? Isso é importante de se entender. Toda vez que você inicia uma instância ligada com uma interface, ele monta um contador. Então, assim, se você coloca uma instância nova, ele vira contador 0 para 1. Se você não liberou ela e gera uma nova cópia da mesma, o 1 vira 2, vira 3, vira 4. E conforme você não vai mais precisando daquela interface no teu código, ele vai retirando. Então, de 4 vira 3, vira 2. Quando ele virar 0, ele joga fora. Entendeu como que ele faz garbage collection? Então ele faz um contador de quantas instâncias você tem daquela interface, ligado com quantas instâncias, quantas vezes você carregou a instância. E
E ele, cada vez que você carregar a mesma de novo, ele vai te dar mais uma sequência nesse contador. Vai incrementar um, vai incrementar um. E conforme você não vai mais precisando, ele vai decrementando, vai decrementando. Quando chegar a 0, ele libera a memória. Simples o funcionamento, entendeu? Quando chegar a 0, ele destrói, mano, tudo que tava lá. Isso. Esse é o conceito da interface no Pascal. Você vai incrementando conforme usa e vai decrementando quando você não precisa mais. Você consegue Quando chegou a demonstrar 0, isso pra tem que gente tirar da aí, memória. de uma forma Vou dar o fácil, tchu. ou não? Consigo. Não, consigo, só que nós temos várias coisas para fazer para chegar nisso aí, né? Isso aí é só um conceito para vocês entenderem assim, o pensamento do conceito da interface com o Carbation Collector. Uma interface, você pode ter funções ligadas a ela. Por exemplo, você pode ter uma função text. Você pode ter procedures. Procedures, você tem um set text. Ali na função coloca get text. Get text, muito bem, boas práticas. Até porque se eu coloco get text, eu posso ter uma propriedade. Property text, que é do tipo string. Ele lê no get text e grava no set text. Olha, eu tenho uma interface completa aí. Que agora eu tenho funções, procedures e propriedades para ela. Se você criar a property, ele não cria a procedure e a função sozinho, igual a... Não. Não, né? Não, porque isso não é uma classe. Isso é só uma assinatura da tua interface. Não tem implementação. Ah, entendi. Agora você vai precisar de uma classe que implemente essas assinaturas dessa interface. Só para resumir, interface resume a isso aí, ó. Não tem mais nada na interface. Na realidade, ela só é assinatura de métodos. Ela só tem assinaturas. Só assinatura. Ela não implementa, não tem código, não tem nada. Ela só tem assinatura. Então, assinatura de property, assinatura de procedure, assinatura de função. Exatamente. Só isso. Só isso. Interface não tem mais nada. Interface é só isso aí. Mais nada. Certo. O problema começa quando nós tentamos usar essa interface. Porque se eu vou pegar e colocar isso numa classe, essa interface base, a minha classe tem que implementar obrigatoriamente um getText, um setText e uma property text. Ou seja, se eu quiser na minha classe implementar, isso aqui vai dar erro, tá? Antes que alguém grite aí. Né? Interface base. Ó, se eu quiser implementar uma interface, seria mais ou menos isso. Como vai dar erro, e nós vamos ver por quê, eu teria que pegar na minha classe e falar assim, ó, se eu estou implementando a interface base, eu tenho que obrigatoriamente ter esses métodos na minha classe. Obrigatório. Não posso mudar nem assim, ó. Não posso tirar daqui, ó. Tem que ser igual. Colar e copiar. Beleza? Beleza. Como é que funciona isso aí? Agora a sua Como é que classe funciona isso aí? tem Porque eu tô implementações. vendo aqui que ele pega teu objeto primeiro, para depois ver a interface base, né? Então você primeiro vem aqui a classe que você está implementando, a sua classe básica, não pode ser teu objeto, a gente vai ver porquê, tá? E em seguida você vai dizer qual é a tua interface. Bom, eu estou falando para vocês que vai dar erro, mas eu quero mostrar para vocês o erro que vai dar, tá? Bom, primeiro eu não implementei os métodos, então eu vou dar um Ctrl Shift C aqui para implementar os métodos, porque senão a minha classe fica errada, né? Eu só tenho declarações, não tenho implementação. Errado.
Então agora eu tenho uma classe e tenho as implementações. Não importa que não tenha código aqui, tá? Pode ter em branco, não tem problema, ele aceita. Não vamos fazer isso agora. Vamos compilar. Ele vai dizer que tem um erro. Por que tem um erro? Ele está dizendo assim para mim, olha, você tem um erro porque você não implementou um query interface, você não implementou um add ref, você não implementou um release, e era para ter um count aqui estranho. Enfim, você não implementou esses 3 métodos. De quem são esses 3 métodos? Olha aqui, ó, e interface. Ou seja, mesmo que eu não tenha declarado, ele está herdando de i interface. E no i interface eu tenho esses 3 métodos e funções aqui. Ou seja, se o meu objeto tem que implementar todos os métodos e funções, eu não posso esquecer do pai da minha fazendo interface. isso aí, você Vamos ver o que simplesmente está fazendo isso escrito aí, lá no Mário, i já corrige interface. esse erro ou não? Eu vou mostrar como corrige também. Vamos ver o que tem nessa i interface. Vamos lá, olha lá o que tem lá. Ó. Query interface, tem essa assinatura, add ref e release. Ok? Ou seja, como eu estou herdando dela, eu sou obrigado também a implementar essas 3 funções. Então, um jeito de fazer seria assim, ó. Aí lembrando o que o Kebs falou dos dinossauros, eu poderia simplesmente copiar as 3 funções para lá e fazer ali a codificação. Por algum tempo nós tivemos que fazer isso, né? Por algum tempo durante quando se começou com a interface, a gente tinha que fazer isso. A gente tinha que copiar para cá o suporte às 3 funções e implementar essas funções. Mas isso era um negócio meio chato de fazer. Né? Aí o que os caras fizeram para a gente não ter que fazer isso aqui? Eles falaram assim, olha, vamos fazer um negócio diferente. Vamos colocar um objeto que já tem essa implementação aí. Aí o que os caras fizeram aqui? The Interfaced Object. Ó, agora eu fiz uma herança de uma classe que já implementa aquelas funções. Vamos ver? Ó, tá aqui, ó, TObject e já implementa a interface. E já tem aqui o query interface, o interface, o add ref, o release, que era o que ele estava esperando que tivesse lá. Ou seja, diminuiu o nosso trabalho. Então, ao invés de eu pegar de TObject direto, agora eu peguei de uma outra classe, uma classe Py, que já tem essas implementações, daí interface. Beleza? Beleza. Ou seja, então agora eu não preciso mais implementar aquelas funções do i interface que eu estou herdando. Agora já passou, já compilou. Então se eu fizer colocar o i interface de herança aqui, interface de herança ou não, tanto faz, porque eu estou sempre herdando dela. Então uma interface sempre herda de i interface. Se eu não quero implementar aqueles 3 métodos, eu vou precisar usar uma classe, que não é só essa de ter interface de objeto que já tem essa implementação, outras também tem. Eu vou precisar usar uma classe que já tem aquelas implementações lá. Existem outras também. Mas imagine você que essa daqui é a que herda direto de TObject. Então ela é a mais baixa que tem. Ela está direto no TObject. Então ela é a relação de interface mais baixa que tem na hierarquia. Beleza? Essa aí seria que nem seria o pai inicial da hierarquia aí. Mas existem implementações em outras classes. Vocês querem ver, ó. Tform. Quem que implementa Tform? Custoform. Scroll in control. Tail in control. T-control. T-component. Opa, já tem uma interface aqui, olha só. Ó, então tem duas, né? Ele vem de duas, persistente de interface e interface component de referência.
Ou seja, o T persistente não tem aquelas implementações de interface que deve estar aqui embaixo. Cadê? Ó, não achei, mas em Passou algum lugar já. tem que ter. Passou. Sobe um pouquinho. Mais um pouquinho. Aqui, ó. Aqui. Olha a implementação de interface, ó. Ou seja, aqui ele não herdou daquele objeto, mas ele foi obrigado a implementar aqueles contadores básicos, aquelas funções básicas de interface. Aquilo ali, aquelas funções, é o que está implementando as obrigações, as funções de interface. Provavelmente tenha outras para essa segunda interface que tem aqui. Ou seja, você viu que aqui eu carreguei duas interfaces para o mesmo objeto. Significa que eu também posso pegar uma interface e colocar ela num T-component. Eu posso também substituir. Então, se eu viesse aqui e colocasse T-component aqui, ó, não teria problema nenhum, porque ele já tem a implementação do i-interface. Ou seja, eu consigo usar aquela interface não só na T minha classe, eu também poderia utilizar ele no form, se isso for conveniente. Mas se eu implementar no form, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que implementar getText, setText e a propriedade. Ali ele reclamou só do getText e o setText. Vamos ver o que acontece aqui? Se a gente colocar só ele. Passou. Você viu o que aconteceu aqui? É porque ele já tem a propriedade text. No T-form? É porque ele vem herdando da classe ancestral. Eu acho que não, eu acho que é porque não precisa, né? Vamos ver aqui, ó. Vamos ver se isso tá certo ou se tá errado. Olha lá, não precisa, ó. Ou seja, eu não sou obrigado a implementar o property, mas eu sou obrigado a implementar os functions e as procedures. Isso aí eu não tinha prestado atenção nisso aí, que a property não é obrigatória, hein? Não é obrigatório, exatamente. Porque ele já é implementado por funções e procedures. Então a property que está ali em cima é automaticamente, você já repassa ele para o objeto que você está implementando. Beleza? Você vê que a gente sempre tem alguma coisa para aprender. Eu também estou aprendendo também, tá? Pois é, porque isso daí é... Não, e aí assim, é uma coisa que sempre quando a questão de interface, que eu fazia alguns exemplos, alguns testes, alguma coisa, e se eu colocava uma propriedade, eu sempre automaticamente herdava e colocava lá. E muitas vezes eu não tinha nem necessidade dela lá, mas eu colocava porque eu estou assinando o método de lá, eu tenho que colocar. E eu nunca parei, tipo assim, para falar, não vou colocar só para ver. Não, eu sempre coloquei. Agora que eu vi aí que não é, a property não é obrigatório eu colocar na... Ô pessoal, eu vi que vocês saem abrindo aí o que descende de quem, aí vai abrindo aí, vcl.form, vcl.contos, system.class, system. Se eu fizer alguma modificação nesses arquivos aí, o Delphi protege isso aí para eu não fazer besteira? Como é que funciona isso aí? Tem que Não reinstalar. protege não, tu tá ferrado Não. se você fizer errado. Se você fizer cagada, vai fazer cagada. Aí você vai matar tudo de novo. Fazer rollback. Certo. Fazer um revert lá no JIT. Okay. No SVN. Tá? Aí seja, você se classifica como estagiário. Porque estagiário em algum momento faz uma respeite o cagada. estagiário. De vez em quando Respeite o tem estagiário. no Skype. Se eu não me engano, ele não deixa, né? Mas beleza, gente. Todo mundo foi estagiário um dia, tá? Isso é verdade. Tudo nasce com o estagiário. Tudo é estagiário. Ele se ferra pra caramba, mas tudo começa com o estagiário. Muito bem, senhores. É assim que a gente
implementa uma interface. Mas usar uma interface, agora vamos fazer bem rapidinho aqui, que amanhã nós vamos ter que voltar a interface de novo. É só para vocês não ficarem sem chumbo aqui, ó. Só para vocês não ficarem com o gostinho de que não viram como é que usam uma interface. Interface você vai dizer assim, ó. Eu vou implementar agora a minha classe. Só que eu não vou implementar o T minha classe, eu vou implementar o I interface base. Beleza? Ok. Ou seja, agora eu não preciso mais dizer qual que é a minha classe que eu estou implementando. Eu posso colocar no lugar dela qualquer outra classe, qualquer outra, desde que ela implemente uma interface chamada interface base. Por isso que eu não preciso de acoplamento. Né? Lembra a ideia do caminhão? Quer dizer, se caminhão implementar interface base, eu só carrego a interface, eu não preciso carregar o caminhão. Se ele implementar trator, eu só carrego a interface, eu não carrego o trator. Ah, quem é que vai chegar no lugar da interface? Vai ser carro, trator ou caminhão? Bom, agora não importa. O que importa é que ele tem um getText e um setText. É isso que importa. Não importa mais que tipo de objeto que é. Importa que aquele objeto que está lá, ele tem o Mourão que fala isso. Olha, você tem uma assinatura no contrato. A interface é a sua assinatura do contrato. Quem assinou aquele contrato tem que respeitar aquele padrão. Então, se caminhão assinou a interface base, ele tem que respeitar aquele padrão. Se carro assinou a interface base, ele tem que respeitar aquela assinatura que está lá no seu contrato. Tem que respeitar as cláusulas, que no caso aí os procedures e as funções seriam as cláusulas. Então, se você pegou aquele contrato, você tem que respeitar aquelas cláusulas lá. Você não tem como burlar ela. Você tem que respeitar ela. Então não importa mais que classe que é. O que importa é o seguinte, que agora eu tenho um contrato. E quem chegar aqui com essa interface tem que assinar as mesmas condições que estavam lá combinadas. Ou seja, você padroniza. Olha que negócio interessante. Você pega assim eu estou vendo lá o formulário. Uma hora eu mesmo escrevi assim, ó, salvar as configurações. A outra hora tá assim, save to file. Outra hora tá, sei lá, salva. Mas se você tivesse uma interface, salvar, sei lá, qualquer coisa, né? Postar. Tudo isso poderia significar salvar, né? Mas se você tivesse uma interface e você dissesse assim, ó, quem quer salvar configurações tem que implementar um método chamado salvar, acabou, cara. Todo quanto é lugar agora vai ter que se chamar salvar. Padronizou. Então essa é uma outra. E aí a vantagem da interface é justamente isso aí, porque aí todo mundo vai levar a assinatura dos métodos iguais, e aí lá vai implementar de acordo com a necessidade. Mas a assinatura é exatamente igual, ou seja, não tem aquele negócio, aquele problema de, por exemplo, eu chamar alguma coisa e chamar um método. E como que é o nome daquele método lá? Naquela classe que nem você citou aí. Em uma classe está salvar objeto, na outra está salvar, na outra está save. Aí, porra, aí fica complicado, porque aí o cara, né? Fudeu. Aí ferrou, porque cada hora você vai ter que ficar lembrando de uma coisa. Então o que é interessante? Por que a interface é bom para isso? Porque padronizou, disse assim, ó, de hoje em diante tem que ter esse nome aqui. Se alguém quiser mudar, vai ter que mudar em todos os contratos. Legal? Ok. Legal. Só para nesses 5 minutos, para a gente não deixar sem instanciar a minha interface aqui. Vou iniciar a minha interface. Vou colocar aqui para vocês no Create. Minha classe. Da onde que ele vem? Do T, minha classe. Create. Mas se eu fizer isso aqui vai dar erro, porque ele não sabe quem que é a minha classe. Cadê? Não, ele já descobriu a assinatura.
Isso aqui é um negócio que ultimamente ajuda também, né? Ele já sabe que é uma interface e já detectou que tem aquela interface lá. Por isso que ele não deu erro. Mas assim, há algum tempo a gente tinha que dizer assim, ó, converte isso aí para interface base. Não tá nem precisando fazer isso mais, né? Não, mas eu acho que nesse caso aí, porque tá dentro da mesma Unity, né? Sei, porque ele A classe tá... lá, a minha classe lá que você criou, ela tá dentro da mesma Unity, então ela é visível. Agora, se ela tivesse em outra Unity, você tivesse apontado lá em cima, por exemplo, a referência lá onde está a sua interface e a sua classe, a Unity, aí ele já não iria reconhecer. Você ia ter que fazer com o S da interface. Então pode ser que... talvez tenha razão também nisso. Né? Nunca testei para ver. Mas você vê que aqui nem precisou, né? Talvez porque esteja local. Perfeito. Né? Bom, a partir daí é usar a interface como se fosse um objeto. O que eu tenho lá? Ó, tem o text. Tem um cara chamado text lá. Ou seja, agora eu posso atribuir, já que ele é de leitura e também de escrita, posso atribuir, assim como eu também posso ler. Estou usando a minha interface. E agora eu não preciso mais de dar um free. Olha que vantagem. Se eu esquecer de dar um free agora, não tem problema nenhum. A implementação da interface já controla isso para mim. Que é o que você citou no início sobre o collection, vamos dizer. O garbage collection. Aqui é aquela minha história do antivírus, que o meu antivírus não deixa, né? Provavelmente ele vai dar um erro aqui. Vamos tentar salvar aqui o projeto. Salvar. Isso aí é meu antivírus, tá? Ele não deixa eu criar nenhum executável novo aí, sem que passe por ele. Como eu desabilitei aqui eu desabilitei meu antivírus por 10 minutos aqui, então nós vamos conseguir agora ver o código. Apagou? Oxi. Vamos colocar aqui no botão, ó. Que ali onde que ele ficou não tá muito legal, não. Vamos colocar no evento, clique aqui. Só não vi aqui a propriedade. Sabe por quê? Porque eu não implementei, tá? Eu lembro que eu só gerei os esqueletos, gerou, eu não implementei. E não implementou lá. Então não tem como guardar na memória, né? Dá o result dele lá. Como eu não implementei o getText, não ia mesmo. Bom, se agora tiver tudo certo, vai funcionar, né? Olha lá. Diferenças. Vocês se lembram que a gente tinha um strict private? Lembram disso? Eu vou botar lá no quarto, nego. Lembra que eu expliquei a questão do strict private? Vocês se lembram do strict private? Eu lembro. Uhum. Olha, eu estou conseguindo acessar aqui, mesmo que ele seja um strict private.
que eu tenha uma função que é particular e estrita da classe. Ou seja, eu não posso nem herdar isso em outro lugar. Não posso nem usar isso em outro lugar. Não Mas deveria. ele deixou... Hã? Não deveria, né? Deixar. Só que eu tenho uma interface publicando ela. Essa é uma diferença também. Então. Ou seja, eu estou conseguindo enxergar através da interface. Porque agora eu não estou mais acessando o compilado direto da minha classe. Eu estou fazendo uma referência à interface e a minha classe está publicando uma interface. Então ele consegue fazer acesso mesmo das variáveis, das funções e métodos que estejam protegidos. A interface acaba publicando isso. Por isso que isso continua funcionando. Então. Unicamente porque eu tenho uma interface ali. Se eu não tivesse uma interface, iria acontecer assim, ó. Aí a minha classe 2, eu não tenho como acessar, ó, não tenho text, não tenho get, não tenho nada, ó. Ou seja, se eu colocar text aqui, não vai dar certo. Olha, tá reclamando. Por que tá reclamando? Porque ele é um strict private. Tranquilo? Só foi possível eu acessar ainda as implementações que tem aqui, porque eu estava lá utilizando a interface. A interface publica getText, setText e text. Ok? Veja que é uma outra maneira de você expor coisas que estão protegidas, usando a interface. Uma outra característica é que você não precisa ter um free, ó. Você não requer fazer o quê? Um free, não precisa. Ou um dispose of, não precisa. Porque tem aquele contador de referência que eu falei para vocês. Vocês podem até não acreditar em mim, tá? Mas por enquanto, você tem aquele contador de referência. Você usou, ele aumenta. Você não precisa mais, ele diminui em 1 o contador. Aumenta em 1, diminui em 1. Quando chega a 0, ele automaticamente joga fora. Como é que isso acontece aqui, ó? Quando você dá create, ele aumenta para 1 o contador. Aí eu uso no text, continua 1. Uso o text, continua 1. Quando ele chega no end aqui, ele fala assim, opa, eu não preciso mais daquela interface. Ele reduz para 0. Quando ele reduz para 0, o meu código joga ele fora, tira da memória. Então ele só existe aqui dentro desse... Eu só tenho dúvida porque eu coloquei no private aqui em cima, ó. Pode ser que ele esteja segurando ainda por conta disso, porque está aqui em cima na classe. Né? Mas certamente, se isso estivesse aqui, aí eu precisaria fazer um pouco de teste para ver. Ó. Se estivesse aqui, ele iria jogar fora automático. Mas se eu deixar lá em cima, não tem problema, tá? Porque na hora que o formulário fechar, a última hipótese que tem é na hora que o formulário fechar, ele vai destruir aquela instância que está ligada com a interface. Ou seja, não precisa dar free. Bom? Essa é uma característica de interface. Perfeito. Bom, ficamos com as dúvidas, porque já terminou nosso horário hoje. Quem tem perguntas? Dos nossos estreantes aí. Caramba, isso aí é difícil pra caramba. Os nossos estreantes aí, não tem dúvida? O Jordi já saiu, né? Eu tô aqui ainda. Ah, você tá aí? Até agora tá Eu tô preso aqui. na cabeça, mas depois... Mas já tá num fado ou ainda tá aí no rock ainda? Você sabe que aqui em casa somos portugueses de sangue, né? Aqui em casa nós somos portugueses de sangue, então aqui é fado, aqui não se toca rock não. Ai, ai.
Mas beleza, gente. Beleza. Mas- É só uma pequena pergunta aí, então, no caso. Esse contador essa autorreferência aí, ela só funciona com interface, né? Só funciona com interface, exatamente. Então não adianta fazer isso com classes normais que não utilizam interface, que não vai funcionar. E inclusive, não é só usar a classe, né? Porque se eu mudar isso daqui para lembra do F1 que eu coloquei aqui, ó? Se eu fizer assim, ó, você não está mais usando interface, né? Agora você está usando a classe direto. E para mim usar a classe direto, agora eu tenho todas aquelas condições básicas de uma classe. Tenho que instanciar, eu tenho que liberar, tenho que fazer tudo. Entendi. Porque essa implementação agora que eu estou fazendo, ó, não é uso de interface. Tô entendendo. Entendeu? E diferente dessa outra, que a minha variável é uma interface. O F minha classe, ela está declarada como uma interface. Nesse caso, eu tenho um contador de referência. Mas se ele for, mesmo que você tenha, do jeito que está aqui, mesmo que você tenha essa implementação na interface aqui, mas você não usou a interface, você usou a classe, você não tem mais o contador de referência. Ficou claro? Se você for usar uma variável para uma interface, você sempre declara a variável do tipo da interface. E não. Por isso que no início eu falei. Isso. Você não, por isso que no início eu falei, não se programa para a classe, se programa para a interface. Então aí você declara a variável do tipo da interface e não do tipo da classe. No caso é até como foi comentado também, né? É melhor você programar sem saber qual é a classe, né? Exato. Ó, você pode ter assim, letreiro. Ele é uma classe. Interface object que pergunta, eu posso instanciar um letreiro? Digamos que tem uns métodos ali. Não vou fazer agora porque vai ficar bastante tempo para fazer. Eu posso aqui instanciar o letreiro? Posso. Porque ele tem a mesma interface. Entendeu porque você diminui acoplamento? Ó, isso é a mesma coisa. No caso, você está declarando esse letreiro como se também fosse uma interface, né? Usando a mesma interface do minha classe. Então, como você tem a mesma interface, eles respondem do mesmo jeito, um para o outro. Tá? E especificamente text, como eu coloquei ali, você pode ter um edit, você pode ter um caption de qualquer coisa, de um combo, de qualquer tipo de componente, de qualquer tipo de classe. Porque se eles implementarem a mesma interface, eles são tratados da mesma forma, porque eles possuem o mesmo contrato, a mesma assinatura. Entendi. Entendeu? Entendendo. É por isso que reduz acoplamento, porque agora você não precisa mais conhecer a classe, basta você conhecer a interface. E a interface pode estar numa unit separado só com a declaração da interface. Então quando você carrega a interface, você não sabe quem é o objeto que está lá. Você sabe que é aquela interface, mas não qual é o objeto. O objeto pode estar em qualquer unit, que você não declarou ali na tua core. Entendeu? Mas nós vamos usar mais isso amanhã, porque isso é importante. Ok. Beleza. Isso é um assunto que vocês têm que dar uma lida aí, dar uma coisada, porque exige maior observação e maior cuidado do que uma classe normal, entendeu? Apesar disso ser velho, ainda é muito novo como uso frequente. Só mesmo quem está bem mais próximo de código de POO, essas coisas, que utiliza. E ainda que isso aqui deve ter, não sei, 10 anos, 15 anos, talvez, que já deve ter isso.
Mas isso vem se popularizando nos tempos mais recentes. A popularização disso daí com o Delphi Isso se deve a questão aí de uns falta 2, de 3 pessoas na anos para cá. internet, pessoal, do de uso disso, não. Não, isso aí falta. Uma delas é a comunidade que estava muito fraca. Então a comunidade não estava se falando muito, apesar de ter muita gente que conhece dessas coisas, mas não se falava. Por conta disso, as escolas não ensinam, porque você sabe que a escola de Delphi é arrastar e soltar. Então elas não ensinam, então não propaga. Não se propaga para frente as coisas, né? Então isso por muito tempo, só mesmo por quem lia muito e quem estudava muito que via essas coisas. Ou começa a usar algum componente de terceiros que começam a chegar, e aí começa a ir atrás para ver o que é aquilo. O meu entendimento é esse, entendeu? Exatamente, o que eu vejo também, que nem eu sempre falei, sempre existiu a cultura, né? O Delphi é pegar componente e arrastar para a tela e tal, então sempre foi cultura. E aí, para mudar isso aí, esses conceitos aí, é complicado, porque aí tem que vir para o lado também, que nem as partes de faculdade também, os poucos que adotavam o Delphi lá, eram poucas que adotavam para falar alguma coisinha, era só para falar também, não era para ensinar mesmo, não era. A tanto que tinha muita gente que fala assim, eu vou pro Java, que lá é OP, Delphi não é procedural. Então, quer dizer, já se via que o cara estava falando borracha. E aí a mesma coisa. Então, essas questões aí, que nem o Amarildo citou, a comunidade em si não estava passando informação, ou seja, estava meio, vamos dizer assim, abandonada, vamos dizer. E agora que começou esse movimento, e realmente aí você vê que a gente estudando, você vendo que tem muitas coisas excelentes para se olhar e ninguém nunca falava nada sobre isso. Não vem em curso muito facilmente, né? Agora que a Maria está fazendo esse negócio aí, tem ajudado muita gente também, não só a gente que está assistindo ao vivo aqui, né? E outras coisas é o quê? Rodrigo Mourão, para você pagar o curso, então ver aquela parte gratuita dele, tá? E se você pesquisar no Google, você vê pouco material de PO. Não tem quase mesmo, é muito pouco. Esse livro do Marco é uma exceção. Eu estava conversando semana retrasada, se não me engano, e aí que me caiu a ficha, para você ter uma ideia. Ele falou, cara, aí eu conversando com ele a respeito, né, do desenvolvimento, principalmente que a gente estava desenvolvendo a questão do componente, né? Ele falou, cara, por que você não começa a falar algumas coisas, mostrar, porque você tem um grande entendimento, você sabe muita coisa. Eu falei, mas o que eu sei todo mundo já sabe. Ele falou, pelo contrário, cara, não sabe. Então, aí me caiu a ficha, justamente aí nessa questão dessas coisas que, assim, a princípio é básico, entre aspas, mas ninguém sabe. Aí o cara já está falando lá na frente, faz um formulário bonitinho, coloca um componente aqui e tá bonito. Mas internamente, que é isso aí, que é esse estudo que está sendo feito sobre as classes, sobre objetos, sobre a programação em si mesmo, vamos dizer assim, o dia a dia, que até eu estava conversando com o Amarildo, né, Amarildo? Que realmente a gente precisava fazer esse tipo de coisa, porque para vir pessoas mais jovens aí, e realmente iniciar a programar realmente, não simplesmente o cara vir lá e colocar uns botões na tela e falar, estou programando, né? Então, aí é que caiu a ficha de saber que é o seguinte, o pouco que eu sei, talvez se eu começar também a fazer algumas coisas nesse sentido aí, igual a Marildo tá fazendo aí, né? Que ajuda muita gente, né, a entender algumas coisas simples, mas que não tem material nenhum, ninguém fala sobre aquilo, e aí fica aquela coisa que parecendo que é de outro mundo e não é nada disso. Basta dar uma estudadinha e ter alguém que dá uma explicada, que ele vai começar a entender. Então eu acho que a gente está caminhando agora realmente para um lado correto aí de ter a comunidade em si tá se ajudando, vamos dizer assim, para realmente ter um entendimento melhor da ferramenta. Também é algo que é de pouco material.
você vê que hoje quase ninguém escreve nada por conta da evolução da tecnologia. Então, a gente vê que não tem nada dizendo. Eu estava comentando com a Maria e com os meninos que às vezes você tem que pegar livros antigos para poder ter esse conhecimento, porque hoje você não encontra, simplesmente não encontra. Você vê alguém dizendo aí como é que cria um componente, algum curso online no YouTube? Mas Exatamente. Sei não. é um mundo totalmente diferente. Delphi. Eu lembro, eu tive Java no mestrado. Eu tinha dos créditos que eu tinha que fazer do mestrado, dos 12 créditos que eu tinha que fazer, um dos créditos era em Java. E o curso de Java, mesmo no mestrado, nós entramos em conceitos de interface, de classes, de herança, de sobreposição, de polimorfismo. Nós falamos tudo isso de Java olhando o código. Mas eu nunca vi ninguém falando disso em Pascal, em Delphi. Eu nunca vi ninguém falando. E nós temos os mesmos recursos que se tem lá, nós temos. Então, o que falta mesmo é a comunidade se mexer um pouco. Né? Quando eu fiz a faculdade de ciências, a graduação, a primeira linguagem foi Pascal. Mas assim, foi algo que só passou por cima e todo mundo nem ligou para isso e até todo mundo querendo que chegasse Java logo para fazer Java, para ver tela de Java, porque o professor mesmo só passou por cima do Pascal lá, não ensinou nada e ficou por isso mesmo. Nem ele também gostava, né? Verdade. Também tem isso. Né? Porque assim, Delphi, ou você se apaixona e morre por ele, ou você odeia e não quer ver na frente. É extremamente. Eu amo a odeio, né? Falando um pouquinho aí como estudante, que eu ainda estou me graduando, né? Eu tenho essa experiência de que eu também, igual o rapaz aí que falou agora, né? Eu tive um professor que ele era antigo, muito antigo, ele falou pra gente que ele começou a programar na época de cartão perfurado ainda. Então ele começou a ensinar a gente Pascal e tal. Só que aí depois os próximos professores que vieram, eles começaram a colocar C e Java, né? E os livros que a gente encontrava por aí, eles não ensinam programação orientada a objeto, eles ensinam uma linguagem de Java, uma linguagem de C com programação orientada. Então é difícil de encontrar livro que fala de orientação a objeto. Mas hoje o Delphi tá liberado para faculdade, né? A universidade agora pode usar o Delphi, né? Ainda. Eu acho assim, ainda tá. Mas ainda é uma coisa que as universidades não estão mais sabendo. isso no site dela. A universidade ela tem que Dizer, aceitar. olha, tá aqui em inglês, tá aqui em português, tá aqui em espanhol, tá aqui em alemão, o que quer que seja a linguagem, e falar, ó, funciona dessa forma. Compra, barato, é tanto X, tantos máquinas, tanto laboratório, né? Mas Maurício, como é que pode? No Brasil, a comunidade já é mais forte que a embarcadeira. Depois de muitos anos querer Se a comunidade tomar o falar lugar que do não Java, vai mais que é fazer tudo mais grátis, nada, a embarcadeira já não dá os conta professores mais. estão acostumados a indicar do que você pegar um Delphi hoje que acabou de virar grátis numa versão starter para a universidade e é meio complexo isso. Né? Porque você perdeu muito tempo. Vamos ficando por aí, eu vou Isso igual. aí. Bom, gente, vamos ficando por aqui? Vamos até amanhã, então. Então, uma boa noite a todos aí. E aí nós vamos dar continuidade nessa linha aí de mostrar realmente um pouco sobre o que tem, né, na linguagem. Eu fiquei muito feliz e esses quando conceitos falei com a Maria. iniciais Eu mesmo, de perguntei programação umas duas vezes, mesmo, Maria, você que vai eu acho que continuar está o curso? precisando aí na Né? comunidade e a gente vai Não, a estar gente vai tentar bater colocando aí isso até aí o em fim prática. do livro do Marco É isso aí. e vamos pegar o do Nick Rhodes depois.
É muito bom, porque aí você estando aí publicando isso aí que está acontecendo, né, dessas aulas que ele está passando, porque são poucos que querem passar esse conhecimento e a comunidade estava aí dependente de alguém que tivesse essa boa disponibilidade de passar isso, entendeu? Valeu. Vamos lá, finalizar aqui. Amanhã eu subo essa aula aí para vocês. Um abraço. Até amanhã. Um abraço a todos. Um abraço. Um abraço. Bom descanso. Boa Até noite. amanhã. Boa noite. Boa Obrigadão aí. Boa Boa noite. noite pra vocês. Abraço pra todo mundo. Obrigado. Até amanhã. Até amanhã. Bom descanso.